Imagine você, hipoteticamente, que um candidato a deputado federal loteasse os 25 cargos de gabinete a que ele tem direito para os seus doadores de campanha. É isso mesmo, vamos imaginar um cenário hipotético, porque nós sabemos que isso não acontece no Brasil, mas vamos imaginar um cenário hipotético aonde um candidato a deputado federal possa lotear, possa chegar a um determinado apoiador, eu te dou um cargo no meu gabinete onde você vai ganhar 20 mil por mês se você doar 100 mil para minha campanha. É só um cenário hipotético, gente. No Brasil isso não acontece. Mas nesse caso, 25 assessores de gabinete, cada um doando 100 mil reais para a campanha de um deputado, somaria o valor de 2 milhões e meio de reais. Por que eu estou chegando a esse valor? Nós sabemos que, se isso fosse possível, o valor conseguido de cada doação seria muito maior do que 100 mil. Porém, eu estou colocando isso para a gente chegar ao valor de 2 milhões e meio de reais, que foi o maior valor utilizado por um deputado que eu vi nas eleições de 2022. O maior valor obtido por um deputado através do fundo partidário ou fundo eleitoral. 2 milhões e meio de reais. Sem precisar se utilizar do fundo partidário ou do fundo eleitoral, se esse candidato loteasse os 25 cargos do seu gabinete, com cada doador, com cada possível assessor de gabinete doando 100 mil reais, ele conseguiria os mesmos 2 milhões e meio de reais, abrindo mão do fundo eleitoral ou do fundo partidário para fazer média com o eleitor. Mas claro, isso não acontece no Brasil. Porém, é notório que isso acontece no Senado. E se vira moda e os deputados também passam a fazer isso, cada deputado teria ali quase que automaticamente 2 milhões e meio para fazer a sua campanha. Mas no Senado é normal um senador oferecer o cargo de primeira suplência a um doador de campanha. Como nós sabemos, o Congresso Nacional representa o apoio popular. Cada pessoa que ocupa aquela cadeira conseguiu votos para estar ali, tendo o apoio popular, ou o apoio da população, ou o apoio de vereadores, ou o apoio de prefeitos, ou o apoio de outros políticos, mas chegaram ali através do apoio popular. Mas você imagina, vamos imaginar o cenário hipotético onde alguém que tem muito dinheiro, alguém que tem muito poder aquisitivo, alguém que tem um poder financeiro astronômico, mas que não tem apoio popular em nenhuma das esferas. Imagina que essa pessoa quer chegar ao Senado da República. O que ela precisa fazer? Apenas financiar a campanha de um senador, aonde, após 4 anos de mandato, esse senador se licencia para se candidatar a governador, e essa pessoa que não tem apoio popular, mas que tem um poder financeiro astronômico o suficiente para financiar a campanha de alguém, vai assumir o cargo de senador sem precisar de um único voto. Isso é ilegal? Não. Mas do meu ponto de vista é bastante suspeito. Suspeito por quê? Imagina que você é um senador e aí de repente o seu maior doador de campanha, que no caso é o seu primeiro suplente, ele tem uma grande empresa que está envolvida num mega esquema de corrupção, numa grande fraude que está sendo investigada pela Polícia Federal. Você vai dar a devida visibilidade, você na condição de senador vai dar a devida visibilidade para esse escândalo de corrupção? Você vai cobrar a devida punição para esse escândalo, para esse esquema de corrupção, sabendo que um dos donos dessa grande empresa é o seu maior financiador de campanha, que por sinal é o seu primeiro suplente? Acredita-se que não. Esperava-se que sim. Afinal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você quer caminhar ao meu lado, caminhe. Porém, somente enquanto você estiver do lado certo. A partir do momento em que você começa a descambar para outros lados, cometendo irregularidades, não caminharemos mais juntos. Mas infelizmente, isso não acontece. Imagine você, o CPF de um dos donos do maior grupo empresarial do leste de Minas Gerais se torna também o maior financiador de campanha de um senador. De repente, o senador é eleito e aí o sócio desse grande grupo empresarial se torna suplente do senador. Paralelo a isso, o grande grupo empresarial do qual o agora suplente de senador também é sócio, se torna alvo de uma investigação sobre fraude financeira, sobre sonegação fiscal de quase R$500 milhão. E você não vê uma única palavra desse senador cobrando
punição aos envolvidos ou cobrando que as investigações sejam feitas de forma mais incisiva, de modo a apurar responsabilidades e punir possíveis culpados. Um dos maiores problemas de toda essa situação é que ano que vem, em 2026, o senador se licencia do cargo para se candidatar a governador e um dos sócios desse grupo empresarial que foi acusado de sonegar quase $500 milhão em impostos vai se tornar senador sem precisar de um único voto. É isso mesmo. E de repente você vem e me diz: ah, Wellerson, mas nesse caso o senador ele não pode se envolver, não é necessário que ele se envolva porque é uma empresa privada que está sendo acusada de corrupção. E aí eu te digo, mas quando é uma outra empresa privada cujo um dos donos não é seu primeiro suplente, aí você se pronuncia em larga escala, em rede nacional, cobrando que cada um dos envolvidos sejam punidos. Pois é, essa é a situação que acontece em Minas Gerais com um determinado senador. E é claro, você não vai ver isso sendo ventilado nas redes sociais, ou você não vai ver isso sendo ventilado em rede nacional. Em rede nacional eu não sei porquê, afinal nós sabemos que grande parte da mídia brasileira age em defesa dos próprios interesses, e nesse caso seria de interesse da grande mídia brasileira, porque afinal esse senador é eleito com os votos da direita. Porém, nas redes sociais você não vai ver sequer esse vídeo aqui ser compartilhado. Por quê? Porque o senador é eleito com os votos da direita, e a direita, nem mesmo a título de correção de conduta, que ela não critica os políticos da direita. E quem está vos falando é um jornalista de direita. Infelizmente, o mal da nossa política é isso. O mal da política brasileira, o que faz o Brasil estar o caos em que ele se encontra, não são os políticos da esquerda que se elegem pela esquerda. O que faz o Brasil estar no caos em que ele está são os políticos da esquerda ou os políticos do centro que se elegem com os votos da direita. Por quê? Porque quando você tem uma esquerda que se elege com os votos da esquerda e um centrão que se elege com os votos da direita, fingindo ser de direita, como se direita fossem, mas não são, você acaba não tendo o contraponto. Você acaba não tendo o outro lado. Você tem ali um contraponto em situações específicas, porém, somente para fazer média com um eleitorado que não é representado nem de longe. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. O problema do Brasil não é a esquerda. O problema do Brasil é aqueles que se dizem de direita, aqueles que se elegem com os votos da direita, mas que não representam a direita. Porque um senador que representa de fato a direita, ele defenderia a moral, o caráter, os bons costumes, a moralidade na coisa pública em todas as situações, ainda em situações que fossem desfavoráveis aos próprios interesses. Porque quando nós falamos que alguém é de direita, que alguém é liberal, que alguém é conservador, é os princípios e a moral em primeiro lugar. Valores em primeiro lugar, ainda que seja prejudicial aos meus interesses. O interesse nacional vem primeiro. Caso você queira saber exatamente de quem eu estou falando, fica uma dúvida para você que é conservador, para você que é de direita, fica no ar aí. Pesquise. Grupo empresarial de Minas Gerais acusado de sonegar quase R$500 bilhão em impostos. Ao encontrar a notícia, pesquise quem são os donos desse grupo empresarial. Ao encontrar quem são os donos desse grupo empresarial, pesquise qual desses donos é suplente de senador. E ao encontrar, pesquise quem é o senador. Depois você pesquise nas redes sociais se esse senador fez algum vídeo criticando esse grupo empresarial ao ser acusado de sonegar quase R$500 bilhão em impostos. Daí você volta, pô, Wellerson, mas isso é um caso para a justiça, isso não é um caso para um senador, afinal trata-se de uma empresa privada. O Banco Master também é uma empresa privada e nesse caso o senador se pronunciou em larga escala. Esses são os momentos nos quais eu começo a refletir. Em 2013 foi plantada a sementinha da direita com o Fora Dilma. Em 2016, 2017 isso foi se fortalecendo e em 2018 a direita elegeu Jair Messias Bolsonaro, um dos poucos políticos desse país que nunca foi acusado de corrupção, que nunca foi condenado por corrupção. E hoje, em 2025, eu fico me perguntando, afinal, será que a direita de fato está informada
sobre a situação em que se encontram os políticos que ela elege? Será que a direita sabe de fato a quem ela está depositando, em quem ela está depositando o voto de confiança? E a conclusão mais simples que eu chego é que a direita ainda tem muito para aprender. E a prova desse aprendizado não é nós nos calando a políticos que dizem nos representar. É nós não nos deixando sermos enganados por políticos que nunca vão nos representar. É assim que nós vamos aprender. Às vezes eu ouço de contatos mais próximos do WhatsApp pessoas dizendo: Welleson, a esquerda ela se sobrepõe à direita, por isso você não vê um esquerdista criticando um esquerdista, mas você vê a direita se dividindo criticando a direita. Gente, o fato de um esquerdista se candidatar pela direita, o fato de um soldado do Centrão se candidatar pela direita, não significa que eu devo calar as minhas críticas em relação às suas ações. As ações do toma lá da cá, as ações da velha política, independente de em qual espectro político elas estejam sendo praticadas, elas precisam ser criticadas de forma incisiva, para que elas cessem de uma vez. Se o toma lá da cá está sendo praticado, não é porque o meu político que eu elegi, não é porque o candidato em quem eu votei que está praticando que eu vou me calar de criticar. Não! Se ele não quer ser criticado, ele que mude os seus posicionamentos. Nós temos que cobrar independente de quem nós estamos cobrando. Isso é o que nos torna diferentes da esquerda. Isso é o que nos difere dos eleitores da esquerda que votam, que apoiam de forma cega e de forma inconsequente. Nós pensamos nessas consequências. Nós nos responsabilizamos por essas consequências. A nossa consciência pesa quando nós vemos o político em quem nós votamos agindo de modo não republicano no exercício do seu mandato. Isso é o que nos torna diferente. E quando nós cessamos essas cobranças, quando nós paramos de fiscalizar só porque aquele político diz estar no mesmo espectro político que nós acabamos nos tornando iguais àqueles que nós tanto criticamos. Bom, espero que esse vídeo tenha gerado muitas perguntas aí na sua consciência. Espero que você de fato vá pesquisar sobre as informações que eu trouxe nesse vídeo. E é claro, se você concorda com as opiniões expressas aqui, compartilhe o máximo que você puder, porque as informações que você viu aqui, você não vai ver outros influenciadores de direita divulgando e você também não vai ver a grande mídia se pronunciando sobre esse assunto. Ou eu espero que grande mídia, pequena mídia, esquerda, centro ou direita, seja lá quem for, até os isentões, eu espero que de fato alguém toque nessa ferida, porque essa ferida precisa mais do que nunca ser tratada e esse é o momento. Afinal, ano que vem eles vão bater novamente na sua porta. Eu sou o Welleson Oliveira, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e como eu sempre digo, seguimos juntos.